Oi, pessoal do meu canal. Gente, meu celular tá com problema, ele tá saindo um barulhinho aí, como vocês podem perceber. E aí eu não sei se eu continuo gravando assim. Vocês acham que fica insuportável escutar com esse barulhinho no fundo? Ou é melhor eu gravar com a traseira? Só que a traseira eu não sei se vai sair torto, né? Porque eu não queria gravar parada num lugar só. E aí eu não sei se dá pra ouvir, será? Oi, câmbio. Ou é melhor gravar com a traseira, né? Pelo menos não fica esse ruído. Aí, vamos lá. Gente, minha ring light quebrou também. Foi pior. Poxa, velho. Oi. Isso aqui ele afrouxou, não pega mais não. Aí eu fui botar o celular agora, descabeçou. E agora? Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu não sei como é que vocês estão vendo aí do outro lado. Tô tentando me ver aqui pelo espelho. Ai, assim, é tão ruim, porque assim, eu tô gravando com a câmera front, com a traseira. E aí eu não tô tendo mais ou menos ideia de como é que tá saindo. E eu queria gravar. Só que, tipo assim, eu consertei o outro celular, né? Coloquei pra consertar. Só que, realmente, né? A câmera dele não é tão boa. Depois eu vou postar um vídeo aqui. Ah, tem até vídeo no Shorts que eu gravei até de Levi, ele fazendo um besourinho. Vocês podem ver que a câmera não é tão boa. Mas, enfim, né? A gente vai gravar com o que tem. E vamos começar o vídeo de hoje. Tentei consertar, não consegui. Enfim, vou gravar assim mesmo. Ninguém vê mesmo. Não, tô brincando. Vou gravar assim mesmo. Eu queria, assim, pelo menos o áudio tá bom, né? O áudio tá bom, né? Eu queria falar sobre o desenvolvimento do bebê. De 0 a 3 meses, né? Meu bebê completou 3 meses essa semana agora, segunda-feira, dia 3/11, né? 3 de novembro de 2025. E aí, tipo assim, eu vou falar por ele, né? Pelo desenvolvimento dele. E aí, eu acho que pra quem não tem bebê, ele vai achar besteira, vai dizer, só isso. Mas assim, quem pega sei lá, um recém-nascidozinho assim, tão pequenininho que só abre o olho e fecha e você vê, assim, as mudanças acontecendo, você percebe que ele tá crescendo, né? Obviamente. Mas assim, deixa eu ver como eu posso dizer. Tipo, ai, pera, tô sem saber aqui porque tô com a mão em pé. Olha, tipo, o desenvolvimento dele, né? De 0 a 3 meses. Ah, e eu quero falar aqui também como foi que eu consegui, tipo assim, dar algumas dicas de coisas que facilitaram minha rotina como mãe, né? No dia a dia. Os pequenos, assim, desenvolvimento dele, assim, foi que tanto ele como eu, a gente aprendeu a fazer a pega correta, né? Que antes ou ele não sugava direito, né? No peito, e eu também não sabia colocar. Hoje em dia a gente tá mais, né? A gente já consegue se conectar melhor em relação à amamentação. Ele passou mais tempo acordado, que antes eu ficava dormindo, né? Eu dormia quase às 24 horas, dormia umas 20 horas, eu acho. E só vivia dormindo, né? Com o olhinho fechado, ainda não olhava, assim, pra ninguém, né? E aí, aos poucos, ele vai mantendo contato visual, consegue olhar olho no olho e interagir. Porque, assim, diz que o sorriso social, por mais que o recém-nascido, ele abre aquele sorriso, mas é um sorriso involuntário. E o sorriso social voluntário é a partir desses meses mesmo, tipo, a partir de 2 meses que ele ri, porque ele quer mesmo, que ele tá com vontade de rir mesmo. E antes é como se fosse involuntário, igual aos movimentos, que ele fica mexendo os braços, as perninhas, né? Que é, tipo, ele não tem controle, né? E aí, também, ele conseguiu fazer... O último marco, assim, de desenvolvimento dele foi agora, tipo, que no dia que ele completou 3 meses, ele começou a tentar aprender a fazer besourinho, sabe? Eu até postei num shorts aqui do YouTube. Eu fazia pra ele. Aí ele... tentando o bichinho fazer. Ah, mas é tão bonitinho, dá vontade de chorar. Aí, tipo, ele consegue segurar já abre a mão, né? Porque geralmente os bebês ficam com a mão assim. E aí agora ele já abre a mão, consegue segurar alguns objetos por alguns segundos, sabe? Tipo, ele tá tendo mais coordenação motora. Tipo, tem um negocinho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha, isso aqui ele fica batendo, sabe? Isso aqui foi improvisado. Porque veio com esses dois, né? Aí botei isso aqui também. Aí ele fica batendo assim, brincando com isso. Tá vendo? A cadeirinha. E aí, antes ele só ficava basicamente olhando pra esses brinquedinhos, sabe? E as mãozinhas assim, os braços mexia, só que era ele mexia, só que mexendo involuntariamente, sem controle. E agora ele, tipo, tá batendo os brinquedos, balançando, aí eu fico, vixe, meu Deus do céu, como eu fico, tá, sabe, inteligente, como foi que aprendeu tudo isso sozinho, meu Deus. Aí mãe é besta, né? Aí vocês que tá vendo aqui o vídeo, que vocês não forem mãe, vocês não vão entender isso que eu tô falando. Aí, ele, tipo, tem alguns shorts também que eu postei ele fazendo tummy time, que ele só ficava assim com a cara assim aí, no tapete. E hoje em dia ele já se levanta grandão, assim, sabe? Com as mãos duras assim no chão e com o pescoço assim forte. E são alguns, assim, desenvolvimento, né? Ele já faz alguns barulhinhos, tipo, conversando, sabe? Tipo, assim, não totalmente assim, porque eu vou tentar postar aqui depois. Mas ele já emite um som, eu não sei imitar não, mas ele emite alguns sons, sabe? Gente, vai perdoando aí se às vezes pode ser que corte minha testa. Gente, chegou o pedido aqui no açaí. Ai, eu vou toda contente, pulando pra separar. Ai, é tão besta. Não, é tão besta não. É assim, sei lá, é tão emocionante, só que a gente tem um minuto pra separar. Peraí. Gente, eu não consigo mostrar tudo porque tem que ser bem rápido. E é bem duro pra tirar, mas eu já coloquei aqui a metade, é de 330 ml. E agora eu vou botar os complementos. É leite em pó, cobertura de morango e leite moça. Gente, o pedido ficou assim, foi leite condensado, leite em pó,
e cobertura de morango. Aí eu vou botar aqui no meio, aí, tá vendo? E é isso, eu vou finalizar aqui. E aí agora eu precisei pegar ele, né? E aí eu fico calada, fico muda, porque nossa voz, né, é estimulante para ele. Então, se eu ficar falando, conversando, então ele iria despertar e eu não conseguiria nem terminar o açaí, nem iria conseguir terminar de gravar o vídeo, né? Tava lembrando aqui agora que minha avó ligou de vídeo chamada e ele já com 3 meses, minha avó falou bem assim, né? Quando ele tiver com 3 meses, ele vai estar mais sabidinho. Aí eu chamo, meu filho é sabido, sim. E meu filho é burro, é? Não, meu filho é sabido, sim. É porque ela não acompanha, né? Ela não tem rede social, então basicamente ela só vê ele quieto no braço. Tipo, acabou de completar 3 meses, ele já faz tudo isso. Pra mim, ele já faz bastante coisa, muita coisa. Aí já abri o pacote de fralda, né, que inclusive ele já tá usando. E o pedido saiu assim, bilhetinho de agradecimento e um mimozinho. Agora, minha missão como mãe é colocar ele no berço sem que ele acorde. Porque às vezes ele tá no sono solto, no braço, e aí quando coloca no berço, ele abre o olho. Não sei o que é, parece que tem espinho dentro do berço. Mas aí eu consegui, olha só a felicidade da mamãe. Gente, ele só tá só de fraldinha porque tá muito quente. O calor tá demais, inclusive por isso que também eu deixo aí no quintal, porque é bem mais ventilado e bem mais fresco. Eu vim terminar de gravar aqui em outro lugar, porque eu tava gravando perto do quintal. Só que aí se ele escutar minha voz, vai despertar ele, entendeu? Gente, eu não fiz o açaí conforme era pra fazer. Eu fui tentar gravar e fiquei nervosa, aí saiu errado. Porque era pra melar as bordas do copo de cobertura de morango. Eu fiz errado, pessoal. Tipo, era pra eu melar, não tem cobertura de morango, era pra eu melar as bordas por fora, ou por dentro do copo, cobertura de morango nas bordas. Aí era pra eu botar os ingredientes, tipo, no fundo do copo, no meio e em cima. Aí esqueci de botar no fundo, só botei no meio. E em cima, botei muito, fui fechar, aí meio que tava vazando pelos lados. Ai, mas é assim mesmo, né? A gente vai, conforme aí for saindo o pedido, a gente vai se aprimorando, se aperfeiçoando, não é mesmo? Voltando ao assunto dos desenvolvimento. Aí, coisa, tipo, começou a botar a mãozinha na boca também, que ele não fazia por isso que... Eu não sei porquê. Beleza, aqui quando a gente vai cumprimentar um adulto, a gente pega na mão, né? Opa, fulano, a gente pega na mão, um abraço. Mas no bebê, as pessoas, não sei o que aqui tem, velho. Que sempre fica pegando na mão da criança, na mão do bebê. Tipo, não sei porquê. Porque assim, nossa mão, ela é suja, né? A gente fica em todo contato, sei lá, a gente coça aqui, coça acolá, mete o dedo aqui, sabe? Tá constantemente com a mão no celular, o celular é sujo, que a gente deixa o celular em qualquer canto. Enfim, tipo, nossa mão é suja. Aí a gente pega, fica topando na mão do bebê, tipo, topa na mão do bebê e o bebê suga a mão, fica lambendo a mão. Aí pode contrair alguma coisa, alguma doença, entendeu? E eu não gosto que fique pegando na mão do meu filho. E já teve gente que já pegou, velho. Não gosto. Só que agora eu preciso ser mais. É porque eu já tô me achando já insuportável, né? Só que eu vou precisar ser mais, entendeu? Vou precisar ser mais porque, eu não sei, não quero, entendeu? Não quero e não gosto que pegue na mão do meu bebê, porque ele leva na boca, tá? Por que você tá pegando na mão? Pega aqui na barriga, ou então não pegue, que não é touchscreen, né? Pra tá pegando. Enfim, voltando ao assunto. Antes, quando ele era recém-nascido, quando chorava, não saía lágrima. Tô falando assim, desenvolvimento, as coisas que eu percebi no contexto geral, sabe? Não saía lágrima, ele não suava e não babava. Hoje em dia ele faz isso. As lágrimas correm já, ele já começa a aparentar suor, que antes não. E ele tá babando bastante também, sabe? E peida que só. Graças a Deus, pelo menos, tipo, alivia e não precisa gastar com medicamento e também não precisa dar medicamento a ele, porque é ruim, né? Tá dando medicamento pra criança, pra bebezinho, né? E é um peido, é uns peidos altos, parecendo uns peidos de adulto, sabe? E se você for sair na rua com ele e estiver segurando ele, você peidar, a pessoa vai pensar que foi você que peidou, não vai achar que foi ele, porque é uns peidos, é cada papoco do trovão que eles são, você tem papuf, sabe? É sinistro. Outra coisa, eu anotei aqui, sabe? Tô falando coisinhas, não sei, assim, tipo, coisas que eu quero falar que eu tô deixando registrado, sabe? Sempre, toda manhã, ele sempre acorda rindo, sempre acorda feliz, já acorda com um sorrisão. É porque nem sempre eu pego ou tô com o celular pra... Gente, me perdoe que eu tô vendo aqui pelo espelho que eu tô cortando minha cabeça. Mas tá dando pra me ouvir aí, né? Aí ele acorda maior, sorriso, é tão bonito, tipo, a criança não ser tão indefesa, inocente, sabe? Tá ali, não sabe de nada, e acorda rindo, feliz da vida. Às vezes a gente tá tão cabisbaixo, triste, às vezes não dormiu direito, às vezes pensando em várias coisas. E aí você recebe um sorrisinho bangueira, assim, de bafinho de leite, tipo, é muito bom. Outra coisa que eu vou mostrar, ele sai rodando o berço todo. Aqui no berço ele dorme assim, tipo, tem um mosquiteiro. Se vocês forem ver, essas manchas aqui é tudo de mosquito, que a gente sai espremendo mosquito aqui no mosquiteiro, sabe? Tem muito, muito mosquito aqui, muito, bastante mosquito. Isso aqui o pregador a gente botou porque isso aqui faz voando e a terra voa ali embaixo, o mosquiteiro, porque ele enrolou ali. Olha, ele roda o berço, a gente bota ele aqui, né, assim, bota aqui, isso de buço, né? Aí ele sai e chega lá, no destino final. A gente bota aqui, ele é todo pequenininho aqui e vai caminhando até lá, e a noite toda, chega lá, na linha de chegada. Antes eu só botava ele deitado, as costas pro berço, né? Só que eu ficava com medo de ficar com a cabeça amassada, achatada, sabe?
E aí, depois que eu percebi que ele já estava sustentando o pescocinho em pé, aí eu comecei a deitar ele de buço. Que inclusive é até uma boa dica, assim, porque os bebês, ele evita aquele reflexo de Moro, que é assim, né? Tipo, assim que eles ficam se assustando, que parece que vai cair, sabe? Aí de buço, como ele tá de buço, ele não tem, assim, esse susto. E aí ele consegue dormir bem mais, despertar menos à noite, sabe? E aí eu só não botava ele antes, porque antes ele não sustentava a cabeça, né? Eu ficava com medo de ele se asfixiar, assim, né? O nariz na cama, né? No beijo. Outra coisa também, ele já belisca, ele é um belisquinho fino, assim, que diz que é desenvolvimento já pra poder pegar as coisas, segurar as coisas. É um belisco fino que ele dá, assim, no braço, sabe? No peito, ele pega e fica assim, segurando, aí, beliscando a pele da pessoa. Outra coisa também, ele pega no meu rosto, assim, quando ele tá mamando, aí ele fica assim, meio que balançando a mão, que ele ainda tá começando a aprender a ter coordenação motora. Mas aí ele pega assim no meu nariz, no meu rosto, fica tentando tapar no meu rosto, eu acho tão bonitinho. Ele também acompanha com o olho, né? Tipo, se eu meio que botar ele na cadeirinha ali, né? Aí se eu for pra um lado, ele vai girando a cabeça pro lado. Se eu for pro outro, ele vai girando pro outro. Isso é um desenvolvimento também, sabe? Porque antes, quando ele era menor, recém-nascido, essas coisas, ele só ficava parado lá, com a cabeça mole, né? Outra coisa, ele não chora no banho, não chora pra tomar banho. Antes, no começo, ele chorava, mas era por causa da posição. Que, assim, não era uma posição tão confortável, porque a gente meio, acho que segurava de mau jeito também. E ele ficava parecendo que ia cair, sabe? E ele muito molinho, a cabeça muito molinha, e ele sempre chorava. Hoje em dia, ele não chora de jeito nenhum. Ele adora tomar banho, só que, tipo, a gente tá dando banho nele, assim, 2 vezes ao dia por causa do calor, né? Só que só passa sabão uma vez só, porque diz que sabão demais, assim, excesso na pele do bebê que é sensível, né? Pode ressecar. Outra coisa, antes, se eu tava com ele no braço, eu poderia mexer no celular normalmente. Hoje em dia, se eu tiver com ele no braço e eu mexer no celular, ele começa a olhar. Então, eu meio que tento evitar a estar mexendo no celular quando eu tô com ele, ou então eu, assim, sei lá, às vezes de madrugada eu vou amamentar. Aí também, pra eu meio que me distrair e não dormir, sabe? Aí eu pego, boto um fone, fico escutando alguma coisa, aí diminuo o brilho o máximo, diminuo o brilho, e não fico, tipo, com o telefone próximo a ele, sabe? Eu boto no canto, do lado, eu não fico mexendo assim na cara dele, tipo, a luz frente a frente com ele, ou perto do rosto dele, sabe? Eu não faço isso, eu deixo, tipo, se eu for mexer, eu mexo acima da cabeça, ou então assim, longe, perto das costas dele, ou então do lado, não deixo perto do rosto, porque pra também não despertar, mesmo que a luz o brilho esteja abaixo, possa ser que estimule ele, e também quando ele tá acordado, eu não deixo ele ficar vendo tela, porque, não sei se eu pensei que era ele que tinha acordado. Outra coisa, eu fico pensando, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu fico pensando que ele tá chorando, tá acordado. Às vezes ele tá dormindo, eu fico pensando que ele tá acordado e tá dormindo. Ficou um choro dele na minha cabeça, sabe? Tipo, eu vou no banheiro, aí eu olho o menino, quando eu vou ele tá dormindo. Tipo, não sei, fica... Outra coisa que eu achava engraçada, assim, eu sempre levantava e ficava botando o dedo assim, no nariz dele, pra sentir, pra ver se ele tava vivo, sabe? Respirando, sei lá. Eu acho que toda mãe passa por isso, né? Eu acho engraçado. Pretendo dar a tela. Escute, pretendo. Antes que alguém venha aqui comentar, tipo, eu pretendo. Pretender não quer dizer que eu vou conseguir, né? Mas assim, eu pretendo dar o mínimo de tela possível. Na verdade, eu só pretendo dar depois de 2 anos. E na verdade, eu preferia que ele não tivesse contato nenhum com tela, mas eu sei que é quase impossível. Mas o máximo que eu puder evitar, que ele tenha acesso à tela, eu vou evitar, sabe? Que desenvolvimento, ele vai brincar, pintar, não sei, vamos ver lá, porque, vamos ver. Não sei, eu pretendo não dar telas. Outra coisa aqui, coisas que facilitou. Gente, quando logo ele chegou aqui, né, gente, engraçado, quando eu vi da maternidade com ele, meio que eu fiquei sem saber o que fazer, assim, sabe? Tipo, eu cheguei com um bebê, saí com minha barriga cheia, sem nada, e voltei com o bebê no braço, e tipo, e agora, né? É interessante. Aí, no começo, quando ele tava recém-nascido, ele passou a dormir em cima da cama com a gente no ninho. A gente botava, primeiro passou a botar o ninho no meio, e meu marido dormia de um lado, ele no meio, e eu do outro lado, e ele no ninho. Só que é um ninho tão pequeno, mas que acabou ocupando o espaço da cama, e a cama é queen, sabe? É uma cama grande. E aí a gente meio que, assim, não tava tão bom assim pra dormir. Aí depois botou ele meio que pro canto da parede, empurrou a cama pro canto da parede e botou o ninho no canto. Aí ficou, ao invés do ninho ficar no meio da gente, passou a ficar no canto. Aí depois que ele completou um mesinho, a gente botou ele... Essa foi uma das coisas, né, que a gente mudou. Que antes ele dormia na cama com a gente e agora ele não dorme mais na cama, dorme no berço. Antes o berço era no quarto, aí pra ele conseguir dormir no berço, a gente pegou o berço do quartinho dele, que inclusive ficou até um vazio, depois que tirou o berço de lá, eu achei vídeo. Acontece, celular descarregou, entendeu? Tava 17%, ele esquentou e desligou. Então vocês vão ver a imagem um pouco mais inferior, porque eu tenho que aproveitar pra... Ali a gente botar a cortina porque é muito claro. Ali o espelho, a porta do guarda-roupa caiu, e ali é porque fica muito claro. Deixa eu falar aqui com vocês, tô procurando uma iluminação. Você vai ver que a qualidade da imagem vai mudar, porque agora eu tô gravando de um real, eu tava gravando do iPhone antes. Só que ele simplesmente apagou, desligou, e eu quero aproveitar pra gravar o vídeo antes que ele acorde e eu não consiga gravar, entendeu? Então, enfim, vamos lá. Aí, deixa eu queria mostrar o berço, que tá no quarto, só que agora, peraí. Basicamente isso, o berço fica aqui, né, o berço fica aqui e nossa cama aqui. Aí meu marido dorme aqui, nessa ponta, com a perna, os pés pra cá, a cabeça pra lá, e eu durmo lá na outra ponta. E ele dorme aqui, com a cabeça daqui pra lá, tipo, a cabeça pra lá. E aqui, tipo, a gente coloca Tô usando esse repelente nele, porque aqui tem muito, muito mosquito. Gente, não foca aqui direito, eu acho, porque a câmera não é tão boa assim. E aqui o abajuzinho, sabe? Só que ele só mostra mais à noite, né? O abajur. Como eu tava dizendo, coisas que ajudou, facilitou a rotina foi... tipo, foi coisas que foram mudando, né? Tipo,
o ninho. Antes era no meio da cama, depois foi pro lado da cama ficar no canto. E depois, por último, a gente trouxe o berço do quarto para o nosso quarto e ficou melhor para todo mundo, né? Até porque o ninho, tipo, eu achei o ninho muito fofo e ele parecia que ficava afundando no ninho. E não é tão bom assim, né? Eu vi umas pediatras falando, eu acompanho algumas pediatras no Insta. E aí também não é tão bom pra coluna, assim, em si, do bebê, que é bom ele estar numa superfície firme e reta, que nem o colchão do berço, é firme e reto. E o ninho, ele é fofo, sabe? Ele é fofo, o bebê afunda, fica todo acolchoado, sei lá. Tipo, outra coisa que facilitou é porque antes, a gente vai, conforme a gente vai vivenciando, a gente vai aprendendo, né? Deixa eu mostrar qual era o ninho que ele usava. Esse aqui, ó. Ele tem dois desse. Que é bem fofo e tem esses buracos assim, parecendo de casca de ovo. Tá vendo? Esse. Outra coisa que ajudou foi que antes, quando a gente ia trocar ele, repare, a gente levantava, vinha do nosso quarto até o quarto dele, né, que o ideal é, tipo, durante as madrugadas, facilitar tanto para os pais e tanto para o bebê, porque se ficar andando muito com ele, ou se movimentando, corre o risco dele se despertar e demorar a voltar a dormir. Aí a gente se levantava, aí vinha pra cozinha, ou vinha pro quarto dele, aí trocava ele, e depois ia pra cozinha preparar a mamadeira dele, né, porque eu tava meio que fazendo a amamentação mista, porque eu não tava conseguindo dar peito 100%, né, por causa do que vocês já sabem que já tem vídeo aqui, né. E aí, tipo, aí a gente ia pra cozinha, aí pra fazer o leite dele, aí depois sentava na sala pra dar o leite pra ele. E aí era muito trabalhoso, e a gente conseguiu otimizar isso, tipo, ficou bem, bem melhor. Aí a gente otimizou como? Essa parte aqui isso aqui é um trocador portátil, tá vendo? Trocador portátil, a gente bota assim uma fraldazinha em cima e a gente aproveitou essa mesa. Essa mesa, ela fica bem do lado do nosso quarto, né? Aí aqui a gente deixava esse trocadorzinho portátil pronto, né? Bem perto, né? Que a gente levantava, levanta, pega ele do berço e já vem pra cá. E só, isso tudo escuro, né? Só com a luz do abajur, a luzinha do abajur. Aí aqui a gente deixa as fraldas. Essa daqui é muito boa, não me pouco, não vaza. Aí a gente deixava aqui o lixeirinho que a gente deixa das fraldas. E aí aqui em cima ficava a garrafa de café, que no caso eu ficava com água quente, e as mamadeiras e o potinho pra limpar ele. Eu vou botar aqui pra vocês verem como ficava. A gente deixava assim, toda noite. O trocador, os lenços. Vou te mostrar se vocês quiserem. Aqui a gente corta, tá vendo quanto lenço? Aí a gente, é um lenço grande, a gente corta, eu acho que é em 4 ou em 8 partes. Tá vendo o lencinho? Tipo, aqui a gente não usa lenço umedecido, porque, primeiro que ele é gelado, né? Muito gelado. E também tem, por mais que diga 0% de álcool, não sei o que, e é pra recém-nascido e tal. Mas sempre quando você botar quando você passa o lenço umedecido, fica meio que o bebê um pouco grudando com o lenço e pode irritar. E os pediatras, né? Alguns pediatras que eu vi, recomendam o lenço normal desse que eu tô mostrando, e limpar com água, do que com lenço umedecido. Enfim, eu não sei explicar direito, mas é isso. Deixava uma garrafa de água quente, né? Essa água, ela servia tanto pra botar aqui, pra limpar o bumbum dele, limpar o bumbum, limpar ele nas trocas de fralda, só que aí a gente não deixava ele molhado. Quando eu limpava com lenço, a gente vinha com outro lenço enxuto, vinha com outro lenço seco e limpava ele. E aí a gente botava aqui, né? Tipo, usava uma mamadeira. Aí a gente sempre deixava duas aqui. Aí usava uma, aí depois usava outra, quando não queria ir lavar, e deixava o leite aqui. Aí aqui a gente sempre deixava as pomadas. Na verdade, essa daqui, mas era a Huggies que eu tava usando. As fraldinhas. E é isso, ficava bem assim. E o lixeirinho aqui facilitou bastante nosso trabalho. Porque, disse, né? E aí a gente tinha colocado uma cadeira no quarto, colocou uma cadeira no quarto, e assim que a gente fazia isso, trocava, preparava o leite dele, a gente ia pra cadeira no quarto e ficava no quarto mesmo dando a mamadeira. Ou até mesmo em cima da cama, sabe? Do que antes, que a gente se levantava, né? Saía do quarto, ia pro quarto dele trocar ele, porque o trocador ficava lá. Depois ia pra cozinha pra preparar o leite dele. Depois ia pra sala pra dar o leite pra ele. Enfim, a gente vai aprendendo, né? Essa foi uma das coisas que facilitou. Assim, aí como não tá precisando tomar a fórmula mais de madrugada, né? Aí, no caso, o que mudou foi só a questão da fórmula, que não fica mais a fórmula e as mamadeiras aqui, né? Que eu tô conseguindo dar peito, graças ao meu bom Deus. Outra coisa que facilitou bastante por aqui era porque antes a gente pegava o trocador dele, peraí. Tá aqui, né? O trocador dele. Inclusive tem uma fralda aqui. Aí tá o trocador dele, que é banheira e vira trocador. Aí o que que acontece? Uma vez que a gente ia ter que dar banho nele, a gente tinha que pegar o trocador daqui do quarto, levar pro banheiro e, tipo, a gente botou um chuveiro quente aqui justamente por causa dele, pra facilitar, porque senão toda vez ia ter que estar pegando panela, enchendo de água, esquentando água pra poder dar banho, né? E é mais trabalhoso. E aí com o chuveiro, foi o maior erro pra botar esse chuveiro, porque deu alguns probleminhas, mas enfim. Se vocês quiserem saber, comenta aqui que aí eu respondo o comentário. Aí a gente tinha que pegar a banheira portátil, levar para o banheiro e
enchia, né, dava banho nele lá, depois trazia, aí tinha que trazer a banheira pra cá de volta e eu trocava. Até então, a gente não tinha cogitado utilizar aquela mesa, essa mesa aí que eu mostrei pra vocês. E aí tinha que derramar água lá nas carreiras, eu ficava segurando ele enquanto meu marido vinha e trazia o trocador pro quarto novamente pra que eu conseguisse trocar ele. E aí era mais trabalhoso. E hoje em dia, eu vou mostrar como é que ele tá fazendo. Um dia, simplesmente, ele toma banho aqui. Tipo, tem uns panos aqui debaixo que é pra lavar, sabe? Eu ainda não lavei. Essa torneira é assim porque é a torneira que a gente bota a máquina pra lavar. E aí a gente pega, bota a água quente do chuveiro, bota na bacia, a águazinha, bota ele aqui dentro e dá banho aqui dentro da bacia. Simplesmente. Aí se a água tiver... Ai, a imagem tá ruim. Se a água tiver muito quente, só botar um pouquinho mais de água. E aí a gente dá banho nele aqui na bacia. A bacia já fica aí já pra ele tomar banho. A gente não usa mais o trocador pra ele tomar banho. Só no começo, quando ele era recém-nascido, a gente não teve as ideias. A gente usa o trocador só pra trocar mesmo em cima, não mais pra dar banho. E aí também já facilitou, né? Porque é algo que já fica ali parado, não precisa ficar movimentando, pegar o trocador portátil, levar pra lá, derramar, depois trazer de volta, sabe? E algo que eu não, eu não comprei cômoda, né? E aí eu optei por esse guarda-roupa, que inclusive eu acho lindo, né? Esse guarda-roupa daqui, que foi minha sogra que deu, muito lindo, né? Eu escolhi, e aí tem essas aberturinhas aqui. E aqui essa parte eu faço como se fosse de cômoda, sabe? Tipo, esse guarda-roupa aqui, ele tem várias gavetas, né? Ele tem a gaveta, tem as gavetas, e aí, como é que se diz? A cômoda é o quê? A cômoda são gavetas, e em cima pra fazer trocador. Aí aqui tá as gavetas, e aqui é como se fosse, entre aspas, um trocador, só que o trocador tá aqui, né? E aí eu boto aqui algumas coisas em cima, tipo, às vezes eu boto o lenço aqui pra poder limpar ele, água, e aqui tem um baú. Não dá pra mostrar porque tá isso aqui em cima, peraí. Tá vendo? É um baú. Aqui foi que eu comprei recentemente. Eu ainda não me adaptei direito, aqui é um canguru, né? Porque ele tá começando a pesar e minha mulher dói meus braços. E é isso, gente. Aqui a parte das mamadeiras dele. Aqui pra botar no bico do peito. E... Isso aqui eu nem usei aí. Cadê? Foca. Absorvente. Aqui o pacote do lenço que a gente troca. Vou tentar mostrar pra vocês. É isso aí. Lenço para banho, pra gente limpar ele. Eu vou pegar um lenço aqui pra mostrar pra vocês. Peraí, eu tô com uma mão só. Oi, quantos pedaços dá pra fazer? Pera, abre. Dá pra fazer 4, tá vendo? Ele é grande, dá pra fazer em 4 pedaços. E a gente limpa ele com esse lencinho aqui, tá vendo? Ele é bem grossinho, eu indico pra vocês. Vamos com um álcool muito cheiroso, Giovanna Baby. Sempre ando com ele na bolsa, porque se alguém vai pegar na mão dele, eu taco o álcool gel na mão dele, entendeu? E sempre quando eu preciso, tipo, trocar ele, ou amamentar, tipo, higienizar a mão, né? E baú aqui eu achei interessante pra guardar, sabe o quê? Os brinquedinhos dele, conforme ele for tendo, né? Tipo assim, carrinho, bola, essas coisas. Aí eu achei interessante guardar os brinquedos aí dentro. Essa parte aqui, vai ter cotonete, lenço umedecido. Esse lenço aqui é de limpar nariz. Lenço limpar nariz. Tem esse lenço também, gente. Caso, olha, eu tô uma madeira aqui. Tem esse lenço também, caso vocês não queiram aquele lenço de banho. Outra coisa. Tem esses cotonetes aqui. Esse cotonete cabeçudo, ele é péssimo, não presta pra nada, sabe? Não gostei. Esse cotonete de baby aí. Além de sugar muito o álcool 70, se bem que rendeu, né? Mas, tipo assim, se você quer limpar um umbigo ou alguma orelha, ele é muito ruim mesmo. Esse algodão, não recomendo. Esse cotonete. Só esse assim, Tipo, eu queria limpar uma catota do nariz dele. Aí eu faço como? Tipo, no começo tava muito grande isso aqui, né? Aí eu arranco com o dente um pouco do excesso do algodão pra tentar deixar ele um pouquinho mais fino, né? Porque o narizinho do bebê é bem pequenininho. E aí eu pego e limpo, assim, devagarzinho. Aí dá pra limpar a orelha normalmente com esse. Esse aqui é ruim, não recomendo. Esse. Ganhei também, sabe, aquele sabonete em barra de bebê. Só que o sabonete em barra, ele é meio ruim, sabe? Porque você vai ficar enfergando lá, é bem prático o sabonete líquido e aquele líquido que aperta, sabe? Que nem o da Johnson que aperta, que facilita na hora de dar banho. O sabonete aqui é tão cheiroso, que eu nunca vi igual na minha vida. Muito cheiroso. Olha, chega a dar pena de usar. Mas como eu disse, né? Sabonete em barra ele não é tão bom assim. Mas pode ser que eu use depois, eu deixei pra lavar as roupas. Ou as roupas o quê? Pra deixar o cheirinho nas roupas. Coisa que eu comprei e eu não vejo muito assim utilidade é... Como é que se diz isso aqui? Óleo corporal, aí tem da Nides e tem da Johnson. Fica, sei lá, muito pegajoso, oleoso. E também hidratante, sabe? Não sei, pra mim eu sinto o bebê grudando, visgando quando passa, sabe? A pomada aqui da Nides, ela é a concorrente da Bepantol, sabe? Que ela é com Depantenol. Essa daqui eu gosto de usar durante o dia, assim, no dia a dia. E à noite eu gosto de usar a Baby Med e a da Huggies, porque ela faz uma camada protetora mais grossa. Essa daqui da Huggies. Ela faz uma camada protetora pra o xixi não ficar entrando em contato com a pele dele, né? Eu boto bastante. Ah, nem mostrei essa parte aqui do guarda-roupa. Aí as roupinhas dele. Ele tá perdendo algumas roupas, né? Tipo assim, roupa de criança é engraçado, porque
Tipo, às vezes a gente fica pensando, vai botar roupa nova dentro de casa. Só que ele mal sai, então ele tem que usar as roupas novas dentro de casa dele. Inclusive, eu tô botando roupa de sair da maternidade, tô fazendo de pijama pra ele dormir, porque ele já tá crescendo, tá perdendo as roupinhas e basicamente não tá usando. Então eu tô usando tudo, até pra dormir eu tô usando. Só que de manhã eu tô preferindo deixar, assim, de manhã que eu digo, entre as 11 da manhã até 1, 2 horas, tô preferindo deixar ele só de fraldinha, porque aqui é muito, muito, muito quente. E ele, tipo assim, ele fica suando, sabe, bichinho? Aí eu deixei ele lá fora, assim, na fresca. Gente, olha. Ui, peraí que tem um travesseiro aqui. Empatando. Ui. Tem aqui nem cabe mais na cabeça dele. Tem outras pra lavar, tem outras ali na touquinha verde do chá ou do chá o quê? Da saída da maternidade. Essa fita aqui diz ela que é pra colar em fralda de pano. Só que eu não uso fralda de pano como fralda de fazer xixi. Uso fralda de pano como fralda de limpar a barba, essas coisas. Aqui a pulseirinha dele, aí. Que uma pulseirinha foi dele, outra minha. É o Ingrid de Nascimento. Aqui é o quê? O nome da minha mãe e minha data de nascimento. Aqui a pulseirinha dele. RN de Ingrid. A data de nascimento dele. Data de nascimento, o horário que ele nasceu, é 9h33, masculino. Tá vendo? Vou deixar aqui. Foca. Guardei. Esse daqui ficava um no braço. Ai, gente, não tá, essa câmera não é muito boa, não. Foca. Não tá focando. Que ódio. Aqui o umbigo dele aí. O umbigo dele que caiu. Caiu com 5 dias o umbigo dele. Essa correntinha foi minha avó que deu pra ele. Eu vou deixar aí guardado. Gente, essa câmera tá osso. Que eu ganhei, mas não sei nem usar. Isso aqui é de coisa nariz. Não sei não como é que suga isso aqui do nariz dele, não. Não gostei. Esse daqui, como eu disse, né, não presta. Aqui as meinhas dele, tem algumas que nem dá mais no pé dele. Tipo essa daqui. Tá vendo? Meinhazinha, meu Deus, meu filho. Sapatinho dele. Aqui as meinhas. Assim, às vezes fica um pouco bagunçado, porque eu fico abrindo, fico fechando, fico pegando uma meia, pego uma meia, pego outra. Sabe? Aqui na segunda gaveta eu coloco fralda de pano, né? Coloco fralda de pano e paninho de boca. Sim, paninho de boca. Da gaveta, eu boto as mantas dele aí. As mantas, boto o pano de forrar carrinho, forrar beiço, manta, coeiro, pano, não sei o que, de forrar beiço também. Aí bota, fica tudo aqui. Lençol de beiço, de elástico. E é isso. O que eu lembrei agora que ele aprendeu a fazer foi puxar cabelo. Ele agora sabe puxar cabelo, viu? Tipo, às vezes ele tá mamando e ele vem com a mãozinha dele, ele engancha aqui no cabelo e não solta não, viu? Basicamente é meu cantinho da amamentação. Tipo, sento ali, boto a almofada da amamentação, apoio meu pé aqui, e às vezes eu boto alguma coisa ali, algum suporte, e deixo o celular aqui em cima do trocador, e aí eu vou escutando alguma coisa, sabe? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Tipo, neném chorou, tive que botar pra dormir, botei aí pra dormir, chegou o pedido do açaí, fui fazer pedido, meu celular descarregou, tive que trocar o celular não tá pegando direito, né? A frontal, o áudio tá meio ruim, e esse outro da Realme, a câmera, vocês puderam perceber aí que não é tão boa qualidade, mas aí a gente vai fazendo o que pode, né? Tem uma frase que diz assim, enquanto você não tem condições pra fazer... Esqueci. Enquanto você não tiver condições melhores pra fazer, faça com a condição que tem, alguma coisa assim. Pra fazer com condições melhores ainda, esqueci. Enquanto você não tiver melhores condições pra fazer melhor... não sei não. O vídeo de hoje foi esse. Beijo.